Bom dia! Como é que vocês estão? Tão bom, gente? Nós estamos bom. Estamos aí na Indonésia. Esse trânsito doidinho. Mais precisamente em Bali, aqui na ilha. E estamos aí encarando 38 km nessa loucura aí. Porque a gente encaminhou para estender mais 30 dias o visto. Sim. E não que a gente vai ficar mais 30 dias, mas a gente precisava de alguns dias a mais aqui para poder fazer um rolê mais tranquilo. E agora a gente tem que voltar até lá onde a gente fez só para tirar uma foto. Sim. E é bem longe, mas beleza. Partiu, estamos indo lá e depois a gente vai dar uns rolês por aí. Vamos encontrar alguma praia bacana, alguma coisa legal para nós fazer. E vamos dar. Versão brasileira, Orelha Seca Filmes. E o interessante da Indonésia, aqui de Bali também, é que estar no trânsito começa a fazer parte da diversão de estar aqui, tipo. É isso aí. É quase a mesma alegria do que ir pra uma praia bonita, porque depois que tu pega as manhas, a única coisa que tu não pode sair é com pressa. Sim. Mas se tu sai de boinha, tu até te diverte andando. E não cometam o erro de alugar um carro. Nossa senhora. Vocês vão ficar a maior parte do tempo bravos. Porque tu não anda. Não. Com um carro aqui tu tá lascado. E a pé também tu te ferra, porque as calçadas no geral são bem ruins. A não ser nessas partes bem mais central assim. Mas se tu tá mais nesses bairros e coisa assim, tu tá lascado. Ontem de noite a gente saiu pra comprar vinagre e eu quase caí em buraco as duas vezes. Nossa, o Gu quase quebrou um dedinho porque ele chutou uns canos que estavam na rua. Mas taquara é uma loucura caminhar a pé aqui. Sim. Mas de motinha é muito divertido. É. On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the high waves on the sea, waiting for something to get to me. I wasn't sure what I was hoping for, you see. But you act like gravity and you are pulling me. 'Cause you know what I want, babe. You know everything that gets me going. You know what I want, babe. All the little things that I'm not showing. You know what I want, babe. Chegamos aí na imigração. Hoje o GPS nos jogou por uma estrada pedagiada. Era 1,70 o pedágio. Só que assim, ó, era muito lindo, né? Linda demais. Literalmente por cima da água, de todos os lados, assim. Ela vai, não sei se ali é o mar, acredito que sim. Mas não tem onda, não tem nada. E ela vai indo assim. Nossa, coisa mais linda. Só que a gente não sabia que tinha pedágio ali. E é tudo com cartão, eles não aceitam dinheiro. Aí chegamos ali que não uns pateta. Como paga, mas daí o pessoal daqui é tão gente boa que uma mulher que foi passar, ela tinha o cartão, ela passou o cartão dela pra nós e aí a gente deu 5.000 rúpias, que dá 1,70, mas ela nem quis aceitar, tipo, ela disse não precisa e foi embora. Tipo, Cara, é muito legal. Dá pra entender, né? Sim. Então tá, vamos ali dentro a gente não pode filmar, mas agora a princípio é só tirar uma fotinha. Esperamos que não demore que nem a última vez, né? Filmar aqui de canto, ó, pra entrar aqui a gente tem que usar um vestidinho amarelo. E hoje tá bem tranquilo comparado àquele dia, nossa. A gente é Daqui- duas pessoas. Daqui duas senhas já é nós, mas não tem nem 1% das pessoas que tinha aquele dia, né? Que doideira. Aí, ó. Já vamos ser atendidos. Ô, maravilha, hoje tu vai? Tá aqui a moto. Hoje foi bem rápido, acho que deu o quê? 10 minutinhos e já tava liberado, né? É só a mão, é só a mão de vir até aqui, porque nós tava quase 40 km daqui. E agora daqui mais 2 dias a gente tem que voltar aqui de novo para daí pegar o nosso passaporte. Nossa, é uma função, gente, sério. No meio do tempo que a gente tava ali já choveu. Choveu. Agora a gente vai em direção a uma das praias que a gente salvou no Maps pra conhecer, né, Gu? Acho que uma delas é bem famosa aqui, que é a tal da Padang. Eu vi nas plaquinhas e tal. Vamos lá dar uma olhada. São 20 km ainda para chegar lá. Nunca nem ouvi falar. Eu vi nas plaquinhas.
E aproveitar que a gente veio para esse lado da ilha, já estamos mais próximos, né? Então, simbora. E a gente não chegou na praia ainda por causa do trânsito. E a gente vai parar para almoçar agora. Olha que legal, o restaurantinho que a gente veio aqui é chinês. É um restaurante chinês. É tipo, não é muito grande, mas tá bem cheio, né? Parece ser bem boa a comida. E olha como a gente vai sentar hoje. Olha que engraçado. A gente nunca sentou assim, né? Sim. Vamos ver o que tem para comer. Que top isso aqui. Adorei. Não é muito confortável. Ah, eu achei bem confortável pra mim. É que você é muito grande. Difícil é escolher o que vai querer, porque a lista aqui é gigante. Olha isso, gigante. E como não tem nenhuma foto, que nos ajuda geralmente bastante, a gente tem que ir pegando o tradutor e olhando coisa por coisa, né? Mas olha só como é barato isso aqui, ó. Parece, se tu olha pro restaurante e pensa, meu Deus, deve ser um lugar super caro, né? Mas os pratos giram entre... Esse aqui tá mais ou menos 5,30. Ó, 5,30. Isso daqui dá 3 e pouquinho. R$7, R$6. Mais ou menos isso, olha. Deixa eu ver o que eu acho de mais caro nessa página. 10, R$12 é o mais caro. Que tem, O que é esse soto ayam? é aquela sopa que a gente comeu aquele dia. Tu pediu alguma coisa de arroz? Não. Olha, tem esse que tem... Não fígado pedi. de galinha e moela. Pedi sim, pedi arroz frito. Não pediu. Onde tá? Jawa. Estilo javanês. Eu não sei o que é, eu quero meter o louco. Mas olha, os pratos mais caros, eu acho que se bobear aquele ali de 33 mil. Ah, aqui ó, 38, daí já dá R$13. O prato mais caro daqui, R$13. Doido, não? É, esse ali é o mais caro. R$13. Doidinho, muito barato. Seja o que Deus quiser, eu pedi um arroz ao estilo javanês, que eu não faço a mínima ideia. E a Ju pediu... No Chile. E o que foi que tu pediu lá? Um arrozinho com... Com fígado de galinha e... moela. Adoro moela. E adoro fígado. Vamos ver o que vai sair desse almoço maravilhoso. E aí está nossos pratos. Vejam só. Esse é o soto. Esse aqui é o arroz com moela e fígado. E esse aqui é o meu estilo javanês, que pelo jeito não é tão diferente. Ele tem frango, repolho. É muito parecido com o arroz que a gente comeu e broto no meio também. Batatinha, e esse daqui deve estar muito gostoso, que é o sotim, que tem arroz, acho que é massa de arroz. Nossa! Olha que capricho. Quanta coisa! E cada um desses pratos custou R$6. R$6, o suco é 5. É, tudo deu 101 mil rúpias, que dá R$33. Todo esse almoço por R$33. Top, hein? Já provou o teu arroz? Não, vou provar agora. Vamos ver se é bom. Adoro. Olha. Moelinha. Tem coração aí também. Tem coração. Tem, eu acho que vários miúdos, né? Ó, que moela. Deixa eu provar. Bom? Moela é muito bom. A gente pediu tudo sem pimenta, né? Aí. Vamos ver o meu estilo javanês. Ó, tá faltando hashi aqui, né? Nossa, uma delícia. Uma comida bem suave, bem saborosa. Nossa, adorei. Quero ver o meu soto. O soto eu já posso dizer que a gente teve uma experiência, né? Aquele dia lá saiu R$5 o prato. Até que esse aqui não tá fora, tá 6 pila também, mesma coisa. E parece ainda mais carregado de coisa. Mas o soto tem um pouquinho de pimenta. Nossa, gente, soto é muito bom.
Se alguém vir pra cá... Hoje a gente pegou mais coisa pra comer porque já é de tarde, a gente teve que resolver aqueles negócios ali no coisa e a gente ficou, sem mentira, mais de 1h30 no trânsito, né, Gu? Sim. Bom? Nossa, virou uma das minhas comidas favoritas aqui Sério? da Indonésia, que é o tal do soto. Eu vi através dos comentários do Google Maps, quando eu tava olhando aquela vez, dizem que é uma comida super tradicional da Indonésia, o soto. Soto. Vamos ver. Nossa, tá diferente daquele que a gente comeu, mas tá assim, ó, incrível, sério. Quente. Bem quente. É incrível. É uma explosão de sabor isso daí. Esse aí tem tipo batatinha junto, tem um... Nossa, é muito louco. Bom. E é apimentadinho, né? Mas bem pouco, né? Não, depois tu sente. Mas é uma explosão de sabor o soto. É que aí que tá, o soto acho que é uma comida que é preparado... Nossa, gente, é incrível isso aqui. Isso aí deve ser preparado num panelaço. E aí eles já devem acrescentar um pouco de pimenta junto, por isso que é difícil de conseguir sem. Mas é muito bom. Meu suco veio quente, a gente teve que pedir gelo. Quente de verdade. Incrível isso aqui. Nossa, o soto virou uma das comidas favoritas aqui. Muito bom. Comi 2 vezes, já é minha favorita. Então bora comer. E chegamos aqui na praieira. E mais uma vez eu botei alguma fria. Por quê? Porque olha, vai ter muita escadaria pra descer. Quero ver o nome da praia, é Uluwatu Beach. Uluwatu Beach. Uluwatu Beach. A gente pagou 5.000 rúpias pra Menos de R$2 pra entrar. pra entrar aqui. Na verdade, tu paga o estacionamento, né? Porque se tu vier com 2 motos, tu vai pagar 2 entradas. E como a gente veio com uma moto, a gente pagou uma. Pelas fotos a praia parece bem bonita, a chegada é meio estranha. Olha, tu chega por uma, tipo uma vilinha assim. Aqui tem um restaurantinho. Ui! É tipo umas vielas, né? A chegada pra essa praia é bem doida mesmo, ó. Tu pode ir por ali, por aqui ou por aqui. Tem 3 opções. E olha aquilo ali na frente. Rapaz, muito diferente. Dá uma olhada na chegada da praieira. Ali pra cima acho que é pra ir pra um restaurante, Ju. Nossa, que praia mais diferente. Nossa, subi lá em cima. Acho que é aquele restaurante ali. Tem vários lugares pro cara passar pelo meio das pedras e coisa. A gente paga, eu acho que esse restaurante a gente paga e passa o dia pra usar a piscina, entendeu? Pode ser. Acho que essa aqui é a praia mais diferente que eu já fui na vida. Que doideira. Aí pingando água. Top, né? Olha aqui. Será que tem uma nascente aí em cima? Olha, tá quase formando umas estalactite aqui, ó. Falta muito, que na verdade o povo deve passar e meter a mão, daí por isso que também atrapalha, ó. Mas olha isso. Cara, que loucura essa praia. Olha isso. Que doideira. Uau, olha ali, forma piscina. Mano, isso que eu chamo de praia diferente. Olha, forma várias piscinas natural. Ai, que incrível. Rapaz.
Ali em cima deve ser aquele restaurante. Nossa, eu acho que é. Meu Deus, olha, formam várias piscinas. É a praia mais linda que eu já vi na vida. Top mesmo, hein? Vamos atravessar mais um portal. Você tá doido? Olha isso. Sem dúvida, essa é a praia mais doida que eu já vi na vida. Olha isso. E aí, tu? Incrível, de verdade. Eu acho que, tipo, se a gente viesse pra Bali e conhecesse só essa praia, Já tava já valendo. tinha valido a pena. É a praia mais diferente, de verdade, que eu já vi. Olha. Pode escolher por onde tu quer passar. Vamos por aqui? Nossa, demais, demais. E olha essa areiazinha, que delícia, né? Tipo, e aqui não tá tão calor. É, as pedras, Porque elas hoje- dão... Nossa, sem mentira, hoje foi o dia que eu mais fiquei ruim, assim, por causa do calor. Tá super abafado, super quente. Ó, antes a gente entrou por aqui e agora a gente vai vir reto aqui pra ver, que acho que é a entradinha principal que todo mundo vai. Pra nós dar uma olhadinha. Olha isso. Que lugar maluco. E olha só que surpresa que a gente teve aqui. Nós estava aqui, ó, admirando essa paisagem e encontramos dois orelhas secas aí, ó. A Simone e o Paulo, diretamente do Rio de Janeiro. Que legal. Estão numa temporada aí pela... Mochilando. Fazendo um mochilão na Ásia. Mochilando aqui pela Ásia um pouquinho. Fugiram do Vietnã porque disse que tava chovendo muito lá. E vieram. E frio também. Caramba. 12 graus. Pra gente que é do Nossa. Rio, Eu imaginava que a Ásia era toda quente, assim. Vai, né? tava fresquinho, bem fresquinho. Assim. Que legal, gente. Eles só tinham mandado mensagem, mas infelizmente a gente acabou não vendo, a gente não vê todas, Mas o né? Insta é bem difícil. Sim. Mas enfim, é o acaso, né? Não, tá, teve que se encontrar aqui, É né? legal assim também, né? Na praia mais bonita que a gente já viu e eles se encontrou aqui, que massa. Bem bacana mesmo. E depois de uma praieira, olha aí, fomos convidados para apreciar. Isso é água? Isso aqui é água. Olha aí, água com gás em latinha. Esse é o seu. E água com gás pra mim. Gente, olha que loucura que é isso aqui. Olha isso. Nossa, é muito incrível. Um brinde. Um brinde. Saúde. Viagem. É isso aí. Muito Bali. Muito Bali. Incrível. Tá cheio de surfista aí. O pessoal pega umas ondas bem loucas aqui. Nossa, aquela guria que tá lá atrás, ela veio surfando de lá e foi muito incrível, né? Não sei se dá pra ver o povo, porque fica pequenininho aqui, mas... Fica. É doidinho isso aqui. Que praieira incrível hoje. Nossa, é incrível de verdade. A gente ficou ali vendo... Top 1 de praia. Ficamos ali vendo o pôr do sol. E aí, olha, escureceu, ficamos batendo papo, tava incrível. Eles eram muito gente boa, nossa, demais, demais. Foi muito legal encontrar eles.
E aquela coisa, né? Um pouquinho da saudade do Brasil, né? Pra bater papo com o brasileiro. E agora a gente tem um desafio, porque a gente tá a exatamente 60 quilômetros da nossa pousada. Vai ser uma aventura. Então vamos pegar nossa nave aqui, ó. E bora acelerar. Vamos na manhinha, vamos de boa. Mas se vai aí umas 2h30 pra fazer. Depende. Então, nossa, a gente tem que torcer agora pro trânsito tá bem calminho. Vai tá. Sim. A não ser que a gente saiu da Indonésia, eu não tô sabendo. Que loucura. Mas tudo certo, estamos aí pra isso. Sim. E vamos dar. Estamos tentando sair da ilha. Da ilha não, da península. Da península, meu, olha isso. Não, vamos ali, é só 60 quilômetros, né? É bem tranquilo. Que doideira. Ó, a rua calma, sem luz, pelo menos. Mais calma. Por enquanto, né? Eita, pega! Atravessamos o pedágio e mais uma vez a gente teve que pedir para um casal passar o cartão para nós. E eles não quiseram aceitar o dinheiro, né, Gu? Não. Nossa, é cada pessoa uma mais querida que a outra que a gente encontra por aqui. E eles são demais, né? Tipo, eles... Que nem a moça de hoje de manhã, né? Não aceitou de jeito nenhum o nosso dinheiro. E agora a gente caiu aqui, ó, nessa muvuqueira de novo. Mas já estamos na metade, agora falta 31 km. Já deu uma progredida aí. Sim. E eu devia ter ido ali pelo lado. Devia. Agora eu já vou ali. Agora pode ir. Bom é isso, ó. O povo dá espaço, ninguém reclama. Não, e tem um corredor pra nós aqui. Olha que lindo aí, ó. Aham. Nossa senhora. Que templo gigante. Nossa, e lá dentro tem uma mega estátua. Olha que loucura. Ele indo botando o pé. Tipo... Au! Quase pegou o meu pé. E choveu forte com essas bandas aí, ó. O meu tá bem alagado. É, pegando essa água podre, né? Ai, sim, o meu pé também. Nossa, eu acho que é por isso que o trânsito tá meio parado, né? Sei, não faço ideia. Aqui pode ser por qualquer motivo. Alguém pediu chuva aí. Te quebra um banho de chuva. Meu Deus, olha isso. Toró d'água, que nem fala o outro. Bagre. Tá caindo um torozão aqui. Ai, ai. Tem gente prevenida, né? Olha ali, já tá aparecendo até gente com capa-chuva. A gente veio visitar uma cachoeira aqui, na verdade são duas cachoeiras. A entrada custou R$ 6,60 por pessoa, né? E olha só que lindo, o caminho é bem bonito, bem verde. E bora lá ver qual é que é dessas cachoeironas aí. Que parece ser bem bonita na foto. Nossa, fazia tempo que nós não fazíamos uma trilhazinha no meio da mata, né? Que saudade, né? É muito gostoso. O fresquinho do verde. Nossa, corre água aqui para todo lado. O barulhinho da natureza. Meu, isso aqui é muito bom, muito bom.
Escutem o barulho da natureza. Só faltou o chimarrão, né? Ou mate pra refrescar, porque tá calor, né? Tomar uns chimarrão pra refrescar. Deus o livre. Não ia estar andando com água fresca se tivesse chimarrão. Não, claro que não, né? Um chimarrãozinho 70 graus, acho que é 70 graus, agora já até esqueci. 70, 80, já nem sei. Nem sabe mais fazer Já não sei mais a temperatura, é um pouco antes de ferver. Para refrescar nesse calor, ia ser maravilhoso. Dentre as cachoeiras que tem para visitar aqui, que são várias, a Ju olhou e essa daqui eles falam que é a menos lotada de turista, assim, menos frequentada por turista. Ela é bem barata também a entrada comparada com as outras. E tem uma que a gente viu que era 300 mil por pessoa. que dá R$100 para entrar por pessoa. Nossa senhora! Chegamos na primeira. Caraca, que força essa água, hein? E tá bem friozinho pra cá, hein? Rapaz! Nossa, há quanto tempo a gente não vê uma cachoeira também, né? Pra ter que cuidar pra não ser liso isso aqui. Olha aí. Que louco, parece que cai de um túnel lá de cima a água, ó. Louquinho, hein? Olha. A força da água. Chega. Oi? Nossa senhora. É muito forte. Nossa, um lugar muito agradável. Daria para ficar muito tempo aqui. Tem essas pedras aqui, ó. Muito bom, a gente ficou sentado aqui um tempão, curtindo aqui a brisa da cachoeira. E agora vamos para a próxima. Aqui já ficou mais bruto o negócio, ó. Antes tinha escadinha feita lá de tijolinho, agora acabou. Ela tá resvalando. Começou a aventura. Chegando na Cachoeira 2. Nossa, aí parece um riozão. Uau, que loucura. Olha isso. Caraca, meu. Que lugar é esse? Olha isso. Aham. Meu, que água gelada. Bem gelado, né? Nossa, gente, olha isso. Que me dizem desse lugar? Que doideira. Olha isso. Aqui começa a afundar do nada, ó. Que lugar.
Nossa, isso aqui foi totalmente inesperado e uma grande surpresa, né? Que lugar incrível! E a água é bem gelada, mas com o tempo acostuma, né? Sim. Daria pra tomar um banho, difícil é entrar. Só que aqui é bem raso, ó. Caminho todo. Caminho todo é... Mas só o visual compensa, né? Mas lá perto da caixinha tem um pocinho. Sim. Nossa, incrível, gente. Coisa mais linda. Como a gente tá vendo aqui pra esse lado que a gente veio, mulheres levando as coisas na cabeça, né? A gente passou por uma cena que a gente não conseguiu filmar. Era um monte de areia. E eram várias mulheres, daí algumas... Alguém sabe aquelas bacionas de alumínio bem antigonas assim, que acho que as vós usavam pra lavar roupa e coisa? Eu sei que na minha casa tem e na minha avó também tem. Uma baita baciona assim. Aí umas enchendo aquilo de areia, vai muita areia lá. E as outras levando na cabeça pra dentro de uma casa que provavelmente estava sendo reformada ou coisa assim. Nossa, gente, acho que a gente tá chegando ao fim aqui, já vai ser a saída. Foi um passeio bem agradável, né? Foi bem legal, tipo, é muita natureza, é muito... E não tinha ninguém, a gente fez a trilha toda bem sozinho. Calmo, tranquilo, só nós ali. Nossa, foi muito bom, incrível. Muito legal, superou muito as nossas expectativas. Verdade, eu não esperava tanto hoje, tava muito massa. Tá saindo altas construção aqui do lado, a Ju leu alguns relatos que vai sair um mega de um hotel aqui, né? Ó, dá uma olhada nesse telhado, que loucura. Muito doido, muito diferente. E aí aqui tá saindo essa construção e bem aqui é a trilha que a gente fez para chegar na cachoeira, né? E muito provavelmente que assim que isso aqui estiver pronto, já vai se acalmar, já vai se acabar a calmaria da cachoeira, né? Já vai ter um monte de gente e tal. Então, sorte de quem tá conseguindo aproveitar agora, né? Um novo dia por aqui. Preparando nosso café da manhã. Sim. Uns ovão, pão, maçã. Ai, eu acho que o sal molhou, não tá saindo. Tá úmido. Não Tinha tá. que... Dava pra botar uns arroz aí dentro. Ah. Aí ele puxa a umidade. E aí estamos, minha gente. Mas eu queria mostrar uma coisa interessante. Eu já comentei nos vídeos passados que aqui é engraçado porque é tudo... Aqui tem, tipo, tudo que é mais e maior. Maior templo do mundo, os maiores os vulcão mais ativos, a ilha mais populosa, não sei o que mais, é tudo mais, né? Inclusive, não sei se alguém lembra dessa, saiu umas reportagens uns anos atrás que viralizou por aí, no tempo que acho que não era tão forte a internet até. Eles têm o café mais caro do mundo, que é um café bem interessante, é diferente. Esse café, ele é comido por esse bicho aqui, ó, que se chama copiluaca. Ele tem o tamanho de um gato, mais ou menos. E o lance é que ele não enxerga direito e ele se baseia basicamente pelo olfato. E aí ele se alimenta de grãos de café. Então, a princípio, daí ele escolhe só os melhores grãos através do cheiro e come. E depois caga o café. Sim. Ele caga os grãos meio inteiros, assim. E aí o pessoal recolhe, daí é feito um processo e ele se transforma nesse café aqui. Aí vem uma pessoinha e compra café. Ah, mas é uma experiência, né? Aí o lance é assim, ó. Eu só imagino quanto que deve ser o valor de um café desse fora daqui, né? Porque aqui ele é caro. 1 quilo desse café custa R$1.000, pelo que eu tava olhando nos mercados. 1 quilo, R$1.000. Aí eu consegui uma caixinha, eu já tomei, tá? Já provei até. Eu consegui uma caixinha que vinha 5 desses café aqui. 5 sachê por R$30. Ele sai em torno de R$6 o café. É um pouco caro, mas se tu comparar com tomar um café numa cafeteria ou qualquer coisa do tipo, ainda tá razoável. Mas era... Aqui não, né? Aqui o café tá 1 e pouco, só que tipo... Não, mas não esse, né? Não esse é. Claro. Mas se tu for comparar com o Brasil, já tá tipo Sim. R$6 o café. Mas é mais pela experiência. Então esse aqui é o café mais caro do mundo e ele é cagado. Que louco. Se alguém tiver curiosidade, depois joga no YouTube, ó.
Copiluac, joga esse número aqui, esse nome aqui que vocês vão dar, vai ter vários vídeos lá. Olha, ele é um cafezinho de, como se fosse o mesmo café de passar, só que aqui na Indonésia, todos os cafés de passar, eles não passam. Eles jogam aqui no copo, as indicações aqui atrás é justamente para fazer isso. Joga no copo, joga a água aqui dentro e mexe e espera uns 3 minutos. E aí todo o pó desce. E o café não tem nada assim de tão diferentão. Ele tem um cheiro de um café muito bom. E já posso até falar porque eu já tomei, né? Mas o sabor dele é de um café top, assim, de qualidade. Sabe aquele café que tu pode fazer extremamente forte e ele não é amargo, né? A Ju até provou com um pouco de esforço. É bom? Ele é um café muito gostoso. Pode fazer ele bem forte, assim, se botar bem pouca água. E ele não se torna... Cuidar pra não podemos jogar água fervente no nosso café especial. É que o meu problema é que pra mim tomar café preto, eu preciso botar muito açúcar. E aí, pra não botar açúcar, eu não tomo. Né? Mas a Ju tomou um pouco pra provar. E não tem nada de tão diferente. Realmente é um café de qualidade. Eu pesquisei na internet e pessoas que são entendedoras de café falaram que em questão de qualidade ou coisa assim, nem é tão top assim. Mas, como tem todo esse lance do bicho comer e tudo mais, e todo um marketing em cima, faz ele virar o café mais caro do mundo, né? Então, bora. E é assim, gente. Eu vou parar de usar filtro nas viagens, porque... Vou testar com os cafés do Brasil se funciona, mas eu acho que sim. Porque é muito prático. Tu joga aí o café, dá uma mexidinha, espera um pouquinho, todo o pozinho desce. É muito prático. Tá pronto o café. Olha, engraçado que esse café ele parece bem cremoso. Ele tem uma espuminha ali, ó. Tem, né? Olha. Será que o bichinho tava ruim da barriga nesse dia? Eu não consigo pensar nisso. Não, o cheiro desse café é incrível, sério. É, o cheiro é muito bom. A Ju pegou e levantou, depois que eu joguei água, ela levantou e daí ela saiu dela assim, nossa, você não tem ideia do cheiro que é o café. É. Que quem toma ali não sente direito o cheiro, né? É isso aí que eu falei, tipo, ele é um café que ele é intenso, forte, mas ele não é amargo, tipo, ele é muito gostoso, ele é encorpado. É bem bom. Mas tem café bem top que não precisa sair do toba de um bicho. Olha o cabelinho do Gu. Olha que fofinho. Hoje nós vamos ter que dar um jeito nisso. Ah, tá muito fofo teu cabelo. É interessante a experiência. Fazer, olha, tomei o café mais caro do mundo, na Indonésia. Mas assim, deu uma vez na vida e era isso, entendeu? Sim. Tá top. Café da manhã tomado e agora bora rodar. A gente tem que ir lá pegar nosso passaporte agora. Hoje é o dia. Finalmente aí termina os trâmites. As correrias por causa de estender o visto. Então, simbora e depois de lá a gente vai conhecer algum lugar e aí a gente mostra pra vocês. E vamos dar. E hoje o dia tá bem louco. Já choveu, já deu sol de rachar, já tá nublado. Já deu, tipo, como se fosse cair o mundo de temporal, assim, as nuvens roxas. Isso tudo em questão de 1 horinha e pouco. Hoje o dia tá doidinho. E o mais engraçado é que todo dia de manhã é a mesma história. O Gu agora tava na contramão e a gente, primeira vez de manhã que a gente saiu agora. E daí ele, não, tô na contramão, e é todo dia isso, né? É só na arrancada, depois vai tudo, volta tudo ao normal. Sim. E aí depois a gente só vai no fluxo. Deu, agora já tá tudo alinhado. Agora sim. Roll up my window, don't know where I'm bound. Driving by the river, there's a hole in the ground. Hand-me-down t-shirt, slicking on my back. Head in
afraid at all. Roll up my window, can stand the fresh air. So far from the city, couldn't even compare. Ragged down highway, too many miles from home. A gente parou aqui no mercadinho para comprar água e nós tava com o encontro marcado para amanhã. Nós tá com hora marcada, tudo local, mas né, do nada apareceram aqui, ó. Dois orelhudas. Orelha seca. Cara, Roberta, a Catarina, Catarine ou Catarina? Catarine, Cláudia e o Roberto. E eles são daqui da Indonésia, na verdade. Eles são lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, mas mora há quanto? 16 anos, né? 16 anos aqui já. Caramba, 16 anos na Indonésia. E eles tinham mandado mensagem, eu tinha comentado esses dias na live, eu acho, que nós ia encontrar eles, e agora se encontramos sem querer na rua. Não sei como, mas achamos, sem querer. Por Deus. Mas a hora marcada é amanhã. Amanhã tem uma hora marcada. Ah, e o Billy. E o Billy, ó. O Billy é um senhor Tá com 2 dentes. de 15 anos, o Billy. 15 anos já. Ele não sai do lado da porta do mercado ali porque tem ar-condicionado. Se abrir, acho que ele entra. E ficamos um tempo lá batendo um papo com o pessoal. E agora a gente veio conhecer uma praia que acho que ela é bem famosinha, Padang. E aqui é, olha que loucura, é 10 reais a entrada. É 10 reais a entrada para nós dois, 5 por pessoa. Sim. E a entrada da praia é bem diferente. Nossa, olha isso. Nossa, até agora toda surpreendendo, né? Sim. Todo mundo voltando e ó. É, agora já é fim de tarde. Que era uma pernada para chegar aqui também. Sim. Mais uma vez eu vou se lascar na volta para casa. Mas é isso aí. Esse é o rolê. Ah, a praia já tá aqui, foi bem rápido até. Ah, o cara chegou ofegante, eu achei que era mais. Tem macacos aqui, eu acho que os macacos daqui são meio ladrãozinho. Tem que estar ligado. Olha, ó, já tinha um cara brigando com o macaco aqui embaixo. Putz, grila, a gente não trouxe a mochila, né? Olha aí. Sai fora. Cuidado, ó, cuidado. Me dá aqui o capacete. Qualquer coisa eu brigo com ele. E aí, seus orelhas secas. Tô com medo do... Esse é o pai de todos. Jaguar. E aí, estamos chegando na praieira. Ixi, já deu sombra na praia quase. Aí a praieira de Padang. É quase uma lagoa. É muito próximo da praia. É muito próximo da praia de ontem. Opa! Achei que fosse algo do mar. Tropicou na lata cortada, Não, que olha, perigo. podia cortar o pé. Tá louco. Olha, pra cá deve ser bem bonito, tem essas rochas, ó. E tem várias placas de macaco lá atrás, tem uma. Tem que estar ligado, que diz que eles gostam de roubar até celular aqui. Eu acho que a gente também aqui, ó, próximo, porque... Não, mas vamos dar uma olhada pra cá. Mais uma praia com água morninha, azulzinha e transparente. Nossa, é uma praia mais legal que a outra, né? Olha isso. Nossa, que lindo! Que loucura. É, Bali surpreende. Agora a gente entende porque as pessoas vêm pra cá, né? Sim. Enquanto a maré não sobe, a gente vai se abancar por aqui mesmo. Tá bem sossegado, tem pouca gente, é bonito. A gente só vai proteger as coisas um pouco de roubos de macacos. E vamos aproveitar um pouquinho desse mar aí. E eu, como um frequentador de praias Tramandaí,
Capão da canoa, cidreira. Eu preciso destacar a cor da água. Sim. Que ela é bem transparente. Nossa, é demais. Olha, incrível, gente. Muito lindo. E é bem calmo, né? Bem Mas calmo. Aqui, nessa praia, a gente pagou pra entrar um pouco mais. Só que assim, se eu fosse dizer, eu voltaria na outra. Sim, a outra é mais legal. A outra eu achei muito mais... Ela é maior o espaço, assim, e tu pode ir em vários locais, assim. Tem por várias baixo caverninhas, das, assim. Embaixo das cavernas. Eu iria na outra de novo. A outra, na verdade, tu não paga a entrada. Tu paga o estacionamento da moto, que é uns 70 centavos. É muito barato. E essa aqui tu paga o estacionamento e depois mais 5 por pessoa. Que, claro, é muito barato. Muito barato. Tem que vir conhecer, mas se fosse para escolher entre uma e outra, a outra ganha. Eu curti a outra, eu curti mais a outra. Sim, independente de pagar ou não a entrada. Só para mostrar um pouquinho para vocês do que esses macacos são capazes. A gente ficou sem bateria no telefone, daí a gente na volta não conseguiu filmar nada. Mas um tinha roubado um telefone de uma pessoa, tava em cima das árvores, daí tava todo mundo chamando, oferecendo coisa para ele. E subiu bem em cima nas árvores. E aí quem disse que conseguia Fazer ele devolver. fazer ele devolver? Eles estão até agora lá tentando Aqui eles, fazer os macacos devolver o telefone. aqui eles cataram uma boia em algum lugar. Nossa, que doideira, né? Mas eles vão subindo em todas as motos e fuçando ali. Eu já vi eles roubar uma água mineral que tá meio dentro numa moto. E essa aqui é a Padang Padang. Então quem vier pra cá tem que segurar muito bem, cuidar com o telefone, cuidar com bolsa, Eles roubam. cuidar com tudo, porque eles roubam e tipo, eles só te entregam se tu oferecer comida. E olha lá, porque eles não estavam conseguindo fazer ele devolver, né, Ele Gu? tava de uma altura lá que se ele soltar o telefone já era. Vixe. Quebra tudo. E agora voltando pra casa, como a gente imaginava, né, Gu? Uma loucura, sério. Só mais um dia normal na Indonésia. Meu, vocês não têm noção. Isso é gente andando pela calçada. Nossa, Onde vocês imaginar tem moto passando. sim. E pela primeira vez a gente viu que no trajeto que a gente iria fazer, deu 3 acidentes, né? A gente tá não viu, tá marcando. marcando no Max. E aí seria mais lento por causa disso. É só por Deus. Nossa, que doideira. Essas horas o cara agradece por essas motos ser automáticas. Verdade. É só acelerar. Acelera e freia, acelera Nossa, e e freia. tem moto de tudo que ela tem moto passando tipo aqui, né, atrás dos carros, pelo meio, pelo outro lado. Deus do céu. E o bom é que os carros respeitam bastante e deixam espaço. Às vezes, quando dá. Mas na maioria das vezes eles deixam espaço. Um novo dia em Bali. E agora a gente está caminhando à procura de uma barbearia para cortar minha juba. Vamos ver se a gente encontra. E vou pedir para fazerem um corte indonesiano para ver o que acontece. Não quero nem ver. Eu vou dizer assim, me deixe bonito, só vou botar no tradutor e vamos ver o que acontece. Hoje a gente tem a janta com o pessoal. A gente foi convidado. Aí depois a gente tem que pegar a motinho e ir, porque é um pouquinho longe daqui. Mas hoje vai ter churrasco. Hoje vai ter churrasco. Que loucura. Só pela churrascada hoje. Convidados por brasileiros que moram na Indonésia para comer churrasco brasileiro. Olha,
Por essa a gente não esperava. Achamos um lugar aqui, R$25 pra cortar cabelo e barba. E eu escrevi pra ele, escolha um corte que você acha legal. Só por Deus. Meu Deus. Ai, olha bem pra câmera aqui, diz adeus pro pessoal. Adeus, pessoal. Até daqui a pouco. Meu Deus, tô até com medo. Só pede pra ele não baixar muito tua barba, né? Vamos ver? Sai com corte indonesiano. Meu Deus. Será que é isso, corte indonesiano? Agora não tem mais volta. Metade do cabelo tosado. A pessoa já se sente tão em casa, olha aí, ó. Ele pediu a maquininha do cara. Ah, mas é que minha barba é complicada. Olha, a gente ia se dar bem se tu trabalhasse como barbeiro por aí. Eu corto minha barba na tesoura, se tiver, só que eu não tenho tchu. Eu vou pagar pelo corte da barba, mas aí eu mesmo vou fazer. Total vai dar R$25 e olha só, ficou muito top mesmo. O cara manda muito bem. Né, Gus? Ele Eu gostei é bom. do corte, bem legal. A verdade é que... Good. Eu acho que... Porque eu pedi pra ele, faz um corte que tu acha que fica legal pra mim. E no fim ele fez quase o corte que eu sempre faço, né? Aham. Será que alguém já veio aqui e pediu pra cortar a própria barba? Acho que não. Aqui é vida louca. One. Ele não deve estar entendendo nada, né? Não, agora é quando eu meto só no... Aqui é só na raça, sem pente. O Gu tava tipo o Papai Noel aqui. E eu preciso agradecer aos meninos aqui porque olha o milagre que fizeram. Nossa, o menino é bom mesmo. Eu curti o corte. E é engraçado que eu falei pra ele, botei no tradutor, faça um corte que você acha que fica legal. E aí ele começou a fazer e ele fez muito igual ao que eu corto, assim, tipo, então... Só minha barba, ele é bom, acho que ele ia, mas é que daí ele deixou eu mesmo fazer, eu prefiro fazer. Quando eu terminei de cortar a barba, ele olhou e disse, good. Eu não sei se algum dia já chegou ali e pediu pra cortar a própria barba, né? Mas daí ele disse que ficou bem bom, então, sei lá. Good. Ajude-se que eu dei uma entrada no bigode aqui, ó. Mas bem de leve. Bem de leve. Parece que vai com a boca torta. Faz parte. Às vezes acontece, mas logo cresce, então tá tudo certo. Cresce muito rápido, né? Tá doido. Isso que vocês não estão me vendo pior. Eu não tava pior com a barba, porque teve uma das casas, ou dois lugares que a gente parou lá no Marrocos, que tinha tesoura na cozinha e eu aparei na tesoura, assim. Eu dei um talento, senão ia estar muito maior já. Olha aí. Os templos. Agora a gente veio aqui numa farmácia porque eu tava louca pra pesar algo. E aí a gente se pesou. E eu saí de casa com 113 quilos. E agora ele... Eu acho que tinha um momento que eu tava com 116. Eu não sei, porque Sim, eu tava ficando apavorada já. Eu não sabia mais o que fazer. E agora que eu cortei o cabelo e tirei a barba, e eu tô um pouco suado aí na pesa, né? Porque eu tô úmido. Mas eu tô com 104 quilos. Sim. Emagreci bem até, sem perceber. Sim. Eu percebi que minhas bermudas andam caindo.
Tomara que não te sirva mais, eu prefiro pagar outra bermuda. Tá bom assim, né? Esses dias daí que foi uma vez que tu falou, acho que tu emagreceu porque eu tava toda hora erguendo as bermudas e tal. Daí eu disse, mas isso não é legal, porque daí eu fico perdendo as calças. Bom, voltamos aqui na nossa pousadinha. Pegamos nossos capacetinhos. Passamos uma água no corpo. E partiu agora por enquanto com os orelhas secas. Quantos km a gente andou? Uns 4, será? A gente fez 4 km agora a pé. Andando na boinha. Vamos pegar a nave e vamos lá encontrar os orelhas secas indonesianos. Brasileiro / indonesiano. Que da hora, né? Partiu. Gente, yes. Babem agora, babem agora. Momento de glória dos orelhas secas. Olha, olha, olha. Não é todo dia, ó. Na Indonésia. Meu Deus, chega a estar desmanchando, ó. One more? Yes. Yes, sir. Eu não sei, a faca dele tá mal afiada. Aí, thank you. A orelha sequinha ali. Olha aí. Já estamos forte na boia, agora já estamos quase nos finalmente. Só que a gente chegou aqui e se empolgou. Olha aí, estamos com o Roberto, a Cláudia, Roberta, amiga dela da Espanha. Como é? Marta. A Marta, E Catarina. a Catarine e a Juju. Aqui Não deu pra ver. né, tá atrás do espeto, olha. Tá escondido atrás da carne. Essa, olha aqui, ó. Na Indonésia tem uma churrascaria aqui brasileira. Brasileira / australiana, né? O dono é australiano, mas o gerente é brasileiro. Tem brasileiro aqui no comando, lá tá lá na churrasqueira. O João. Aqui tem todo um buffet que dá uma volta gigante cheia. Tem feijão, arroz, aipim frito, comida brasileira. Picanha. Picanha. Eu nem comi isso aqui. Cara, incrível. E tudo isso a convite deles. Muito obrigado. Do Roberto, da Cláudia. Eita, ok. Thank you. Olha, agora eu me lasquei. É que aqui se tu falar muito... Ui, caiu. Não, que se não for pra vir... Se for pra vir e não fazer fiasqueira, a gente nem sai de casa. Bota no chão, põe no chão. Tudo certo, tudo certo. Ninguém vai ver isso, só... Sei lá quantas mil pessoas talvez ver. Alguém que não tava no alto pra ver na cabeça de alguém. Aham. E aí estamos, gente, batendo papo, comendo carne, muita carne. Isso aí, É isso aí. churrascaria é carne. Olha, vivem aqui há 16 anos na Indonésia, gente. Não, e olha só. Elas estão nos acompanhando, mas não comem carne. Verdade. Não comemos carne. Que parceria. Isso aqui é parceria, vim na churrascaria sem comer carne, né? Tá doido? Mas nós, né? Eu como por ela. É, exatamente. Nós estamos dando jeito aqui. Quase infartemos de tanto comer. E agora, ó, tá todo mundo aí. No, thank you. Tá todo mundo aí, ó, metendo a pernada. E pra vocês verem que não é comum as pessoas caminhar aqui, que só de dar uma caminhadinha já parou vários oferecendo mototáxi. Opa! Bom. A Roberta disse que quer nos levar num lugar aqui que se chama La Favela. Se chama La Favela. Eles falaram que é um bar aqui que representa como se fosse uma favela do Brasil. Diz que é bem interessante, então. É pertinho, nós vamos lá conhecer. E vamos ver. Bye. Acho que a gente já tá chegando, porque tô ouvindo música brasileira já. E eles falaram que agora aqui na frente onde a gente vai chegar é a Rua das Festinhas. Diz que tem gente pra todo lado aí fazendo festa. Olha o carro. Passou raspando, a minha também. Ó, tomou uma espelhada. Meu Deus, chegamos na muvuca. Tem a muvuca de moto e a muvuca de gente.
Essa aqui é a muvuca de gente agora. Meu Deus, mano do... Olha, a gente saiu do engarrafamento de moto pra pessoa. Caraca, mano. Meu Deus, eu perdi ele de vista. Ah, lá do outro lado. Vai. Ali, ali. Ah, lá a favela. A Roberta disse que talvez eles não vão deixar nós entrar de chinelo. Mas daí a gente falou, mas que favela é essa? Né? Deixa a água fora. Eita, mas tá chique demais essa favela, hein? Hello. DJ mulher aí, ó. Ó o bailão. Ó a DJ. Meu Deus. Nem sei a última vez que a gente foi numa festa. Em cima tem o Cristo Redentor. Vamos lá. Vamos. E a gente saiu super chique, né? Com a nossa roupa do dia a dia. Pra baladinha. A gente não tá nem aí também. Coletando informações com a nossa guia de balada hoje. Ela disse que até as 10 da noite tem mesa, é como se fosse um restaurante versus baladinha. Depois eles tiram todas as mesas e viram um baladão. E conforme as informações da nossa guia de balada, ela disse que... A Anitta esteve aqui. E já várias famosas. E viu como é que é a festa? As pessoas vêm se esbarrando. É isso aí, mas ele pediu desculpa. Nossa, o ambiente realmente é incrível. Olha isso. Momento único na história do Baita Rolê, nós dentro de uma balada. Nunca aconteceu isso no canal, nunca. Nunca. Eu nunca nem fui numa balada. Que loucura. E nem começou a balada ainda. Olha aí o que temos aqui no meio da balada. A representação do Cristo Redentor. Aqui tem um telhado cheio de carrocinha, bicicletinha velha. Olha que massa. Esse aqui já é o segundo andar do lugar. Olha, aqui tem. Olha o varal com as roupas. Nossa, é bem temático. Olha que engraçado. Nossa, é muito rústico, né? Nossa, que ambiente que os caras criaram aqui. Tu não usou teu vestido pra vir pra cá? Não usei, guria. E muito menos minha sandália. Nossa, deixaram a gente passar a chinela de dentro. Sim, deixaram. Ela disse que uma época não podia, mas agora pode. Olha, mais varal. Aqui tem um visual pra cidade. E pra cá eu acho que é os banheiros. Louco, né? Louco. Cheio de segurança. Sim, muitos. Mas bem bacana o lugar. Bem bacana. Nossa, muito legal. Só assim pra gente vir numa baladinha. A balada mais bonita que Bora tem. minha camiseta, eu vou pendurar lá. Olha, o povo com vergonha. A gente já se despediu. Muito obrigado pela janta, pela baladinha inesperada. A gente curtiu pra caramba. Foi incrível. A gente tá se despedindo, mas não tanto. Mas daqui uns dias talvez a gente vai chegar lá na casa deles. E nós vamos agora pegar aqui o trecho que temos que ir pra nossa casa. Nossa casa lá em Ubud. Tá com sono? Não, agora eu vou ser Não é fácil essa vida de baladeiro, né? É fácil, dançou na jogada. Dançou na jogada. Olha aí, ó. 1h25 da manhã os guri. Oh, Quem nos viu esse horário acordado? é verdade. É verdade.
Então tá, gente, foi um prazer, muito obrigado. Tamo junto. Falou. Simbora. Olha, continue, ó. Vai dar uma- They were in high school when they